Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o pré-jogo do Gigante, porque já às 8 horas da noite a bola rola para Vasco e Grêmio pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma partida importantíssima para o Vasco dentro da competição, inclusive há em cima dela um grande clima de decisão. Se você quer ficar por dentro de tudo, fica até o final do vídeo, vamos trazer todos os detalhes e falar também sobre Allan Kardec. Ontem à noite tivemos informações sobre o desejo do atleta de retornar ao Vasco da Gama. E hoje, pela parte da manhã, já temos novas informações sobre um possível retorno do atleta. Vem ou não vem? Fique ligado que você vai ficar completamente informado também sobre esta situação que empolga o torcedor vascaíno. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo o que acontece no Gigante da Colina. Além disso, deixa aqui embaixo quanto você acha que vai ser o jogo de hoje, às 8 horas, entre Vasco e Grêmio. Acertando, a gente no próximo vídeo fala sobre você. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E antes de entrar no assunto Vasco e Grêmio, que é o grande assunto desta quinta-feira, eu quero falar sobre Allan Kardec. A gente já trouxe o vídeo pela parte da manhã falando sobre a situação do jogador, que está atualmente no Rio de Janeiro, quer retornar ao Brasil, passou um longo período da sua carreira no futebol chinês e atualmente tem o desejo de voltar ao futebol brasileiro. Como ele é natural do Rio, por isso que ele se encontra na cidade carioca. Inclusive por esse motivo já até matriculou a sua filha em um colégio aqui no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, tudo indica, tudo faz com que o Allan Kardec tenha um desejo de permanecer aqui na cidade carioca e jogar em algum clube grande do Rio. Dois clubes têm o desejo da sua contratação, ou pelo menos tinham. O Botafogo estava com negociações muito avançadas com o atleta no início dessa temporada, porém já tem uma nova meta. O atacante Zahavi, que pertence ao PSG, deve ser a grande contratação para o ataque do Botafogo na janela de julho, fazendo com que o clube alvinegro dê alguns passos atrás com relação à contratação do Allan Kardec. Ou seja, abre espaço para que o Vasco possa ir com tudo em cima do jogador e consiga o seu retorno na próxima janela de transferências. Isso, é claro, seria o mundo ideal, até porque o Allan Kardec hoje também já deixou bem claro, a gente trouxe esse vídeo pela parte da manhã, se você ainda não viu, corre lá para dar uma olhada. Ele falou que tem o desejo de retornar ao Vasco, porém a grande pergunta que fica é: será que o Vasco, com uma nova mentalidade da empresa norte-americana, também tem o desejo de contratar o Allan Kardec, um jogador com uma idade avançada, que já passou dos 30 anos? Essa é a pergunta. E diante disso, o portal de notícias vascaíno.net foi apurar mais uma vez, pois algumas semanas atrás já havia entrado em contato com uma pessoa forte do futebol do Vasco da Gama, conversando com essa pessoa sobre uma possível chance do Allan Kardec vestir a camisa do Vasco da Gama. Naquele momento, o próprio profissional, dirigente do departamento de futebol, deixou bem claro que seria uma negociação improvável de acontecer. E novamente, o portal de notícias vascaíno.net entrou em contato com essa pessoa para saber se a situação mudou com relação ao retorno do atacante ao Gigante da Colina. E a informação é a seguinte, abre aspas, segundo o próprio dirigente: nada mudou, disse ele. Ou seja, o Vasco não deve fazer uma proposta oficial pelo centroavante, pelo menos por agora. Lembrando, é um centroavante de 33 anos, uma idade avançada que não entra em nada no perfil da 777 Partners, no caso, o desejo que ela tem de fazer um Vasco forte já a partir dessa próxima janela de transferência. Então, vamos aguardar. O Allan Kardec está sim no meio da torcida vascaína como um grande desejo de contratação, mas se tratando da mentalidade de uma SAF, da 777 Partners, que tem o desejo de trazer jogadores em ascensão e não jogadores em caimento, né, no caso em jogadores em queda, que é o perfil do Allan Kardec, dificilmente essa contratação pode acontecer. Mas volto a repetir, vamos aguardar, esperar, apurar e trazer tudo sempre para você ficar informado com relação ao retorno do Allan Kardec e todas as outras notícias do Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, agora sim falar de Vasco e Grêmio, e logo
às 8 horas da noite, as duas equipes irão se enfrentar em São Januário, mais de 22 mil ingressos vendidos. E para esse jogo, o Vasco terá uma novidade importante na sua camisa. Tá aparecendo aí para vocês a camisa oficial do Vasco. Para vocês que estão vendo aí nas imagens, ela conta, no caso, com o patrocínio da Multimarcas Oficial ali embaixo, né? A Multimarcas, que é um consórcio patrocinadora do Gigante da Colina. E a partir dessa rodada, ele iniciará uma série de ações para explicar ao torcedor vascaíno o que é o consórcio do Vascão, o que é esse novo programa que está sendo realizado nas camisas do Gigante da Colina. Esse programa, essas ações serão realizadas no local onde é destinado a Multimarcas, né? O local em que a Multimarcas estampa na camisa oficial do Gigante da Colina. Nesse local será exibidas frases de alerta e conscientização sobre a seriedade e importância de se contratar um consórcio. Frases como: consórcio é planejamento, consórcio é sorteio e lance, consórcio é patrimônio, consórcio não é data garantida e consórcio não é promessas. São algumas das frases que serão utilizadas para chamar a atenção do torcedor, e todas elas também serão explicadas nas redes sociais do clube, criando a educação almejada pela Multimarcas. Consórcio do Vascão estará aí sendo estampado na camisa do Gigante da Colina através dessas frases a partir desse jogo de hoje contra a equipe do Grêmio, ou seja, novidade na camisa do Vascão. Se tratando ainda dessa partida, com relação à arbitragem, para aqueles que têm dúvida, árbitro de campo será o Luiz Flávio de Oliveira, de São Paulo, apitará Vasco e Grêmio, e no VAR, Vinícius Filhan. Está aí aparecendo para vocês na imagem os dois árbitros que estarão no comando dessa partida contra o Grêmio. O Vasco, que está de fato melhor na Série B. Hoje o Vasco é o segundo colocado com 17 pontos, a 5 pontos apenas atrás do líder Cruzeiro. Uma vitória aproxima ainda mais o Gigante da Colina da liderança da competição, enquanto o Grêmio é o quinto colocado com 4 pontos a menos do que o Vasco e 9 pontos atrás do Cruzeiro. Ou seja, está longe do pelotão de cima da Série B do Campeonato Brasileiro. Algo que acalma o torcedor vascaíno é que mesmo em caso de derrota hoje, o Vasco permanece no G4 da Série B. Não há chance do Vasco sair do grupo dos 4 primeiros colocados em caso de uma derrota hoje em São Januário. Antes de falar sobre o Vasco, quero falar sobre a equipe do Grêmio. O Grêmio que entra muito pressionado nesta partida de hoje. O Grêmio vem de 3 empates e uma derrota na Série B do Campeonato Brasileiro e, é claro, está fora do G4 da Série B. Momento muito parecido que o Vasco passava lá no ano passado, onde não conseguia se afirmar na competição, passava rodada, entrava rodada e o Vasco não conseguia entrar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Roger Machado, atual técnico do Grêmio, tomou praticamente um ultimato: ou vence ou está demitido. Mesmo que o presidente Romildo Bolzan do Grêmio tenha deixado bem claro que está apoiando o trabalho do Roger Machado, o clima é esse: se não vencer, o Grêmio vai trocar o seu treinador. Ou seja, a vitória é muito importante para a permanência do Roger no comando de treinador da equipe gaúcha, mas também para que o Grêmio possa se aproximar ou até mesmo entrar do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Para a escalação do Grêmio, as boas notícias por lá ficam devido ao retorno do lateral Edilson e também do zagueiro Kahneman. Por outro lado, os meio-campistas Vila Sante e Campaz foram convocados pelas suas seleções do Paraguai e da Colômbia. De acordo com a informação da reportagem do portal Gaúcha ZH, a tendência é que Lucas Silva e Martim Benítez e Thiago Santos entrem nas vagas do Vila Sante e do Campaz. Dois jogadores, como já informados, que foram convocados. Com isso, o Vasco deve ir a campo, o Grêmio deve ir a campo num 3-5-2, com Breno Gol, Jeromel, Kahneman e Bruno Alves, Edilson, Thiago Santos, Bitelo, Benítez e Nicolas no meio campo, e Biel e Diego Souza no ataque. Ou seja, do elenco do Grêmio, 2 são velhos conhecidos do torcedor vascaíno: Diego Souza, que conquistou a Copa do Brasil de 2011, e Martim Benítez, que fez um excelente ano pelo Gigante da Colina em 2020. Se tratando, é claro, também de Vasco da Gama, o Vasco terá mudanças para esta partida de hoje. Muito provavelmente a saída do Raniel para a entrada do Getúlio e também a saída do Carlos Palácios para a entrada do atacante Figueiredo. O Vasco, além dessas duas alterações, também terá o retorno do Gabriel Dias, que cumpriu suspensão nesta última partida de quinta-feira em São Januário contra o Brusque por levar o terceiro cartão
amarelo, ou seja, um Vasco com 3 modificações quando comparado à última partida que teve em São Januário na vitória por 2-0 contra a equipe de Santa Catarina. Dessa maneira, o Vasco deve ir a campo com Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quinteiro, Anderson Conceição, Edmar, Yuri Lara, Andrei Nenê no meio, Figueiredo, Gabriel Peck e Getúlio no ataque. E nesta semana tivemos 3 coletivas, uma do Zé Ricardo, uma do Getúlio e uma do Gabriel Peck. O Getúlio falou sobre essa importância de atuar como um centroavante, posição que ele estará jogando hoje como titular. O Zé Ricardo falou sobre o Getúlio e o Raniel, os 2 atletas que hoje disputam a vaga de centroavante do Gigante da Colina. Então, dê uma olhada aí nas palavras do atacante do Vasco e do treinador do atual elenco. Eu joguei no Avaí, mas eu sinto muito bem também jogando de ponta, mas o que eu prefiro jogar mais é de centroavante. E a conversa eu tive com o Zé, sim, ele durante a semana conversou comigo, eu conversei também com o Raniel. Aí qual ele optou entrar com o Raniel, sempre respeitar, né? Nós estamos trabalhando dia a dia aqui e o Zé vem falando com nós, dependendo do jogo que vai ser, ele vai entrar comigo ou com o Raniel. E durante a semana ele optou por entrar com o Raniel no jogo e ele entrou e fez a parte dele. Aí eu entrei e fiz a minha também. É difícil de falar com palavras simples o que eu vou dizer aqui sobre os nossos atletas. Getúlio e Raniel são, assim como o Zé que eu acabei de falar, são pessoas tão simples e sensacionais nessas questões de entender o momento de um, o momento de outro, que às vezes eu tenho um cuidado para falar, como eu falei com o Getúlio um tempo atrás e também falei com o Raniel, e eles agem com uma naturalidade incrível. Professor, se você quiser dar oportunidade para o Getúlio, tá tranquilo, a gente entende, vai precisar de todo mundo. Não tem essa rivalidade, não tem. A gente tem realmente um elenco diferente aqui, né? Eu posso falar isso com muita propriedade, né? O Raniel, ano passado, passou por muitos problemas, nos outros anos também, e fez 7 jogos, se eu não me engano, apenas. Nem todos começaram jogando. Ele já está com mais de 20 jogos, artilheiro da equipe. Eu tenho certeza que o sucesso do Vasco, se acontecer lá no final do ano, vai passar pelo pé do Raniel também. Então, lógico que ele quer jogar pelo fato do amor pelo jogo do futebol, mas ele entende de forma tão natural que se o Getúlio começa jogando, se o Raniel começa jogando, se o Zé Silva começa jogando, ou se o Figueiredo vai para o atacante, como aconteceu por necessidade no último jogo, quando o Getúlio precisou sair, a gente entrou com o John pelo lado, de uma forma tão natural que essas perguntas me soam até um pouco, para esse grupo específico, tá? Me soa até um pouco estranho, né? Porque não há esse tipo de cobrança, não há esse tipo de cara feia. A gente sabe que tem uma missão muito maior do que tudo isso, né? E eu bato muito com eles de objetivo coletivo, objetivo coletivo, objetivo coletivo. Eles sabem, se a gente conseguir o objetivo coletivo, vem a reboca o individual. Então, como vocês viram aí, uma empolgação muito grande, né, por parte desses 2 atletas. O Getúlio deixou bem claro que prefere sim jogar como centroavante, é a posição onde ele tem mais facilidade para atuar. E a gente espera que nós, torcedores vascaínos, possamos ver isso hoje dentro de São Januário. E o Zé Ricardo, né, é claro, deu uma moral muito grande para os seus 2 atacantes. Mas outra entrevista que também teve foi a do Gabriel Peck. E o atacante, cria das categorias de base do Vasco, falou sobre esse confronto de hoje, que será importantíssimo contra a equipe do Grêmio em São Januário. Então, fala daí, Peck. É diferente por ser um adversário desse tamanho? Boa tarde. Então, eu acho que todos os jogos a gente tem que encarar da forma com maior compromisso, porque a gente sabe que na Série B não existe jogo fácil, tanto quanto foi o Bahia, quanto o Brusque, a gente entrou com sangue nos olhos para poder vencer a partida. E quanto o Grêmio, a gente vai trabalhar forte do mesmo jeito para poder chegar lá em São Januário e sair com mais 3 pontos. Empolgação muito grande por parte do cria das categorias de base do Gigante da Colina, e a gente espera que o Vasco possa hoje sair de São Januário com a vitória, entrando de vez no G4 da Série B, se firmando na competição e se aproximando do líder, que agora é o grande objetivo do Vasco na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, chegar à liderança e não sair de lá até o final da competição. Tá na expectativa pro jogo? Deixa aí a sua opinião nos comentários, a gente faz questão com certeza de responder a cada um de vocês. Hoje é dia de Vasco e Grêmio, eu acho que hoje é 2-1 Vascão em São Januário, e deixa aqui embaixo também qual você acha que será o placar desse confronto importantíssimo, clima de decisão dentro do Gigante da Colina. Um grande abraço a todos, esse foi o vídeo e retornaremos após a partida de hoje, por volta das 10, 10h30, com o nosso
pós-jogo. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas.